Irmãos, nós estamos na série Emanuel, Deus conosco, e nós estamos recebendo hoje o coral feminino da Praia do Canto, coral mais lindo que eu já vi na face da terra. Amém! Amém ou não amém? Oh, glória! Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor mais uma vez. E eu quero trazer hoje Emanuel, Deus conosco. Ele nasceu para nos adotar. Abra a sua Bíblia aí em Gálatas 4 e nós vamos ler os versículos de 1 a 7. Gálatas 4, de 1 a 7. Emanuel, Deus conosco. Ele nasceu para nos adotar. Amém? Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor? Gálatas 4, de 1 a 7. Irmãos, é interessante que o Senhor nasceu para nos adotar. O Senhor veio para nos dar adoção, porque estávamos desgarrados. Nós não éramos filhos de Deus. E o Deus Emanuel, Deus conosco, nasceu com essa finalidade de vir para nos dar adoção. O texto fala que uma criança, um filho de um pai, ele não tem herança. Ele é como um escravo. Enquanto ele é de menor, no tempo da lei lá de Moisés, no tempo de Jesus, é explicado que o filho era igual a um escravo, enquanto ele era de menor. Ele estava sob a tutoria. É interessante que era usado a palavra aio. Aio era um escravo que dava tutoria. Era um escravo que ensinava o filho de alguém para que ele pudesse aprender a viver, para que ele pudesse aprender os conceitos, para que ele pudesse aprender as coisas morais da vida, as coisas de Deus. Esse escravo, ele tinha competência para poder ensinar, ele tinha autorização sobre essa criança. Esse escravo, ele tinha total autonomia para poder viver com essa criança e levá-lo de volta para Deus. É interessante isso. E aí aqui fala que quando nós não éramos ainda de Cristo, quando nós ainda não tínhamos entregado nossa vida a Cristo, nós éramos como essa criança. Nós não tínhamos direito a nada. Nós não tínhamos herança, porque ainda éramos de menor. Mas aí no momento em que entregamos nossa vida a Cristo, aconteceu com que nos tornamos filhos de Deus e herdeiros, co-herdeiros em Cristo Jesus, de toda sorte de bênção, de todas as coisas que pertencem a Cristo, agora pertence a todo aquele que se entregou a Ele. Ou seja, se tornou de maior, se tornou um herdeiro. E é interessante, irmãos, que Ele nasceu para nos adotar. Eu estava olhando uma estatística mostrando que no Brasil há 8,7 milhões de crianças que estão na fila, na espera para ser adotado. E 43 milhões também de pessoas que já se registraram para adotar uma criança. Mas não é nada fácil adotar uma criança. Não é só ir lá, não é como você chega no canil e escolhe lá o animal que você mais se agrada. Não é tão simples assim. Mas a palavra de Deus vai mostrar que ele nasceu no tempo exato. Eu queria meditar com você nesse primeiro ponto. Ele nasceu no tempo exato, no tempo de Deus, na plenitude dos tempos, ou seja, quando se completou o tempo exato, Deus enviou o seu Filho Jesus para vir nos adotar. O que é isso? Vir nos salvar. Nos salvar de quê? Primeiro, de mim mesmo. Salvar de mim mesmo, da minha incredulidade, da minha maldade. Ele veio salvar a todo pecador. Ou seja, ele veio salvar o mundo inteiro. É por isso que a gente recita sempre João
3,16. Como é que é? Como é que é 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus nos amou. Deus, o Senhor Jesus, o Deus conosco, nos amou ao ponto de vir nos adotar. Ele veio buscar aquilo que se havia perdido. O que se havia perdido? A humanidade. Nós pecadores, nós nascemos filhos da ira. É só você pegar lá João 3,36, que vai falar que todo aquele que não crê em Jesus permanece abaixo da ira de Deus. E aí, ele nasceu no tempo exato para nos dar adoção. E 3 coisas contribuíram para a vinda de Cristo naquele momento. A primeira coisa que a gente observa é que havia um momento religioso favorável para que ele viesse. Ou seja, o que aconteceu ali? O povo, depois de Babilônia, não houve mais relato de que o povo estava adorando ídolos. Não estava havendo mais adoração a ídolos. Idolatria. Não estava tendo mais relatos sobre essas coisas. E aí, esse foi o primeiro ponto. O fato de que eles estavam se preparando para receber o Messias. Estavam chegando o momento exato para receber o Deus conosco, o Emmanuel, Deus conosco. O segundo ponto é que havia um sistema cultural conjunto que favorecia a vinda dele. Por exemplo, Alexandre o Grande chegou, tomou tudo e implantou o quê? O grego. As pessoas aprenderam a falar em grego. Não é à toa que a gente usa o grego koiné para poder fazer exegese, trazer a palavra para vocês. As pessoas falavam grego e aquilo ajudava. Era como se fosse a globalização do momento. Hoje nós temos o inglês, que tomou o mundo inteiro. Né? Eu estava vendo hoje aquele jogo lá do Mundial, e ali o camarada estava dando uma entrevista falando que lá nos países árabes, as pessoas falam 2 línguas, a língua materna e o inglês. Aonde você vai, as pessoas falam em inglês. É que nem, por exemplo, uma cidade aqui em Minas, eu esqueci o nome dessa cidade, eu até preguei nessa cidade. A cidade é bilíngue, todo mundo fala inglês. Já nasce aprendendo a falar inglês. E o povo corre lá para os Estados Unidos. Né? Então, havia um momento favorável, um sistema cultural, que era a questão da linguagem. Todo mundo falando grego, era fácil de se comunicar, era fácil de fazer negócio, era fácil do povo, era fácil de Jesus sair pregando. Fácil entre aspas, né? E uma outra coisa também, que foi a questão da Pax Romana. Era uma lei em que Roma instituiu, dizendo o seguinte: você pode andar por todo o território romano em paz e em segurança. E também através das estradas, né? As estradas calçadas que os romanos abençoaram bastante, né? Para a gente poder aprender. Há muitas coisas que a gente aprende com os romanos. Então essas 3 coisas favoreceram para que houvesse o tempo exato em que o Deus conosco, o Emmanuel, estivesse então nascendo ali em Belém. Então, irmãos, a gente observa algumas coisas no texto, porque o tempo exato ele foi estabelecido pelo Pai. Ele foi estabelecido por Deus. O tempo exato não foi estabelecido por Maria, não foi estabelecido por José, o tempo exato não foi estabelecido por ninguém. O tempo exato foi estabelecido por Deus. Amém? E uma coisa que eu queria dizer para vocês, logo deixar você às vezes você entrou aqui todo ansioso, cheio de dúvidas, cheio de coisas na cabeça, mas eu queria dizer, para tudo tem o seu tempo exato, porque Deus é quem comanda o universo. O universo está sob o controle de Deus. Podemos até mandar no mundo, mas o controle está na mão de Deus. É assim dentro do ar, né? Viu? Mário, vá aprendendo aí, tá bom? Quem manda lá é Vanessa, filho. É Vanessa.
mas aí você agrada a Deus estando no controle. Amém? Tá vendo que não tem ninguém maior do que ninguém dentro lá, no casal? Tá vendo? Tem homem, né, que enche o peito de pombo, né? Quem manda aqui sou eu. Que nada, quem manda lá é ela. Quem manda lá é ela. Você sabe muito bem, né? Mas você pode estar no controle. Nós temos que honrar a Deus. É assim que Deus faz. Nós mandamos aqui. Ele nos deu domínio, nos deu autonomia. Está lá em Gênesis. Está lá em Gênesis. Domine sobre todas as coisas. Mas Ele continua no controle. Às vezes você está cheio de problemas, já está ficando desesperado, mas tenha calma, Deus está no controle. E é interessante que Ele chega no momento exato. Queridos, Deus nunca chega adiantado e nem atrasado. Ele chega no tempo exato. Amém? Amém. Então a gente só tem que esperar. Só que nós temos um problema. Principalmente nós brasileiros, nós somos bastante ansiosos. A gente quer as coisas rápido, né? Por exemplo, a gente olha para o SUS, a gente quer que o SUS funcione, mas a gente chega lá no SUS e quer que ele funcione de uma hora para outra. E não é assim. Se você for olhar, não estou aqui defendendo o governo não, mas se você for observar bem o seguinte, o SUS é um exemplo para o mundo. Nós precisamos valorizar o SUS. No momento em que, quando nós estivermos valorizando aquilo que é nosso, aí as coisas vão funcionar bem. Aí no SUS vai ter os melhores médicos, vai ter as melhores enfermeiras. É ou não é, querido? Entende? Porque nós estamos valorizando. E o fato de nós valorizarmos já causa a pressão de que aquilo tem que ser bom, de que aquilo tem que ser satisfatório. Você está entendendo? A gente tem um negócio, a gente paga pelo negócio e fala mal do negócio. Ah, eu vou ter um plano de saúde. Todo mundo, é engraçado, o Brasil todo mundo tem plano de saúde. O SUS. Que o SUS não é de graça, é pago. E a gente tem que exigir mesmo que a gente seja bem atendido. Mas a gente tem que valorizar quem está lá atendendo. No momento quando a gente valorizar eles, aí eles vão olhar para nós, opa, tem que valorizar esse povo também. É assim, irmãos, que funciona. Nós não sabemos esperar. A gente entra numa filinha de 30 pessoas, tudo bem, é muito, né? Mas a gente fica ali já desesperado. A gente não sabe esperar. Nós temos um problema sério de não saber esperar. Nós somos especialistas em não saber esperar. Só que tem um problema. Saul perdeu o reino porque não soube esperar. Samuel disse o seguinte: não faz o holocausto. Não faz o holocausto. Espera. Aí ele se viu cercado, vão tomar tudo, vão nos matar aqui, foi lá e fez o holocausto. 5 minutos depois chega quem? Samuca. Conhece Samuca? Chegou Samuca. O que você fez? Você foi rejeitado por Deus. Muitas pessoas morrem por causa da pressa. Está lá no trânsito, né? Quem lembra do desenho do Pateta? Aqui eu sei que vocês vão lembrar. Não vamos deixar sozinho, não. Que Pateta é manso, né? Aí quando ele entrava no carro, ele ficava todo bravão, todo possuído. Glória a Deus, tá mesmo? Glória a Deus. É porque aqui, o pessoal aqui, eles têm a mania de esconder o leite, a idade, o negócio, sabe como é que é o negócio? Aí eu fico sozinho aqui, igual um besta. Eles são assim, eles escondem o leite. Então, às vezes, irmãos, muitas pessoas estão morrendo por causa da pressa, porque não sabem esperar. E é interessante que a palavra de Deus diz que a gente tem que aprender a esperar em Deus, porque Deus não erra a sua hora. Precisamos esperar. E esperar aqui é o hebraico kavá, que significa expectativa paciente. Presta atenção, esperar não é você ficar morto agora, não quero mais saber de nada. Esperar em Deus, certo? Esperar em Deus é você ter uma expectativa paciente. Eu estou tendo expectativa com Deus, não é com o pastor Anderson. O pastor Anderson vai falhar com vocês. Não, eu estou tendo expectativa paciente com Deus.
Se eu tenho expectativa paciente com Deus, é porque eu sei que Deus vai fazer o melhor. Deus não faz o que é bom, Deus faz o que é melhor. Então pare também de se acostumar com o que é bom. Porque se você quer se acostumar com o que é bom, você vai ter sempre o que é bom e vai sempre menosprezar aquilo que vem de melhor da parte de Deus. Então, irmãos, nós precisamos esperar. O Salmo 27, 14 diz o seguinte: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Ou seja, espera, tem de bom ânimo. Esse ter bom ânimo é expectativa paciente. Mas aí ele pega e fala o seguinte aqui: fortifique-se. O que é isso? É você dar aquela relaxada, respira, calma. Você está, ofegante, está ali com o coração batendo a 1000, aí você dá uma parada. Põe a respiração no lugar. E aí quando a respiração vai para o lugar, seu pulmão se fortifica. E você vai ficando calmo e você vai se fortificando. É isso que o texto está dizendo. Espera pelo Senhor. Fortifique-se, ou seja, calma, espera. Não se afobe, não se adiante. Espera pelo Senhor. Lembre de Saul, perdeu o reino. Irmãos, nós podemos, se a gente perde bênção, mas podemos muito bem atrasar certas bênçãos nas nossas vidas por causa da nossa afobação, por causa da nossa ansiedade. E a nossa ansiedade não agrada a Deus. Agora, quando nós entregamos ela nas mãos de Deus, aí sim, a gente agrada a Deus, amém? Porque você está dizendo para Deus o seguinte: Senhor, eu confio em Ti. Estou entregando aqui a minha ansiedade, eu estou passando por uma dificuldade tão grande, Senhor, mas eu estou aqui entregando nas Tuas mãos. Você está demonstrando a Deus que confia nele. Você está se fortificando, está ganhando fôlego, está ganhando força. E aí o texto vai desenrolando e nós vamos ver que o que não podemos fazer é confundir o nosso cronos, nosso tempo, com o kairos, o tempo de Deus. Nós não podemos confundir, porque Deus faz tudo no momento exato. Deus é um Deus de ordem, tudo acontece na ordem que Ele determinou. Nós não podemos mudar o curso da nossa vida. Nós não temos capacidade, muito menos merecemos fazer com que Deus altere alguma coisa a nosso favor. Mas uma coisa é certa, Ele vai fazer as coisas acontecerem na nossa vida no tempo exato. No tempo exato. Nem adiantado, nem atrasado. No tempo exato. E é interessante que o tempo de Deus é regado de conhecimento. Ele sabe o que precisamos, como precisamos, quando precisamos e para que precisamos. Só precisamos esperar no Senhor. Só precisamos colocar nossa vida nas mãos do Senhor. Mas eu queria dizer que Deus tem pressa numa coisa. Interessante. Nós estamos falando aqui que a gente tem que esperar, ter calma, mas Deus tem pressa? Tem. Numa coisa Ele tem pressa. Numa coisa Deus tem pressa. E essa coisa é que você seja adotado. Que você passe a ser filho de Deus. Querido, não fica ouvindo o que o mundo diz, porque no mundo lá fala que todo mundo é filho de Deus. Mas eu vou te mostrar na Bíblia que não. E não é para ofender você, não é para dizer que você é inferior, não é nada disso. É simplesmente para abrir os seus olhos. É a palavra grega, didasco, que significa abrir os seus olhos. E aí você enxergar com os olhos de Deus. Você enxergar aquilo que Deus quer para a sua vida. Presta atenção. João 1,12 diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler para vocês. Mas a todos quantos o receberam, esse o receberam é Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? Todo aquele que crer no nome de Jesus, que recebe Jesus em sua vida, passa a ser filho de Deus. Lembra quando nós falamos aqui, que lá em João 3,36 está escrito que se você não crer no Filho, você permanece sobre a ira de Deus? Ou seja,
Nós já nascemos sob a ira de Deus. Nós precisamos de nos converter. Muitas pessoas dentro da igreja, frequentam a igreja não sei quantos anos, precisam se converter. Não tem intimidade nenhuma com Deus. E é incrível que Jesus ele fala que só vai subir aquele que é conhecido por Ele. Não é que você conhece Ele, é que é conhecido por Ele. Quem é conhecido por Ele? Aquele que busca a Ele, aquele que se sujeita a Ele, aquele que se submete a Ele, aquele que se humilha diante dEle, reconhecendo a sua pecaminosidade, mas ao mesmo tempo reconhecendo a sua santidade. Então, a palavra de Deus é clara que Deus, Ele tem a vontade de que você se decida agora. Ele quer que você tenha essa rapidez para se decidir. Para que você seja adotado, passe a ser adotado, passe a ser um filho de Deus. Porque até no momento em que você não entregar sua vida a Jesus, que diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, você é apenas filho da ira. Mas no momento em que você se entregar a Jesus, você passa a ser filho de Deus. Não é a questão de religião, não é a questão de placa de igreja, não é a questão de questões familiares, é uma questão de salvação. Desejo, amor de Deus para com a minha vida, para com a sua vida. Ele te ama ao ponto de que tem pressa de que você se decida hoje, de que você se submeta a Ele, de que você se entregue a Ele, que você se coloque diante dEle, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da sua alma. É por isso que Ele nasceu, é por isso que Ele está conosco. Lembra quando eu falei lá que Deus conosco só está lá no começo, capítulo 1 de Mateus. Mas você não vê mais Emanuel no resto do Evangelho. Mas no meandro, nos detalhes, você vê sempre o Deus conosco. Você sempre vê o Emanuel ali, presente. E no final ele ainda fala, estarei convosco até a consumação do século. Está vendo que não é uma questão de religião? É uma questão de amor de Deus para com você. É uma questão de amor de Deus para com você. Querido, ninguém vai para o inferno porque é pecador, não. Sabia disso? Você vai para o inferno pelo fato de você não aceitar o perdão de Deus. É por isso. As pessoas só vão para o inferno porque não creem em Deus, não creem em Jesus, não se entregam a Jesus, rejeitam a graça, rejeitam a palavra de Deus, blasfemam contra o Espírito Santo. Rejeita aquilo que Deus tem para você. Então ninguém vai para o inferno porque é pecador. Vai para o inferno porque rejeita o perdão de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, a adoção de Deus. E é interessante, em segundo lugar, eu quero fechar. A sua adoção é regada de benefícios e privilégios. A adoção que vem de Deus é regada, é recheada, é cheia de benefícios e privilégios. O maior benefício é você ter o próprio Deus como Pai. Porque o Espírito Santo de Deus, quando entra na sua vida, no momento que você entrega a sua vida a Jesus, ele entra no seu coração, entra na sua vida e te capacita a falar em espírito e em verdade, Abba, Pai. E é interessante que o texto, quando você vai olhar lá, Abba, Pai significa paizinho. Ou seja, pessoas que têm intimidade. Está vendo mais uma vez que Jesus está falando ali sobre só vai ser salvo aquele que é conhecido por Ele? Aquele que tem intimidade para dizer em espírito e em verdade, não é de boca para fora, é em espírito e em verdade, orientado pelo Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, Abba, Pai. Paizinho, tem misericórdia. Paizinho, me perdoa. Esse é o primeiro benefício. Esse é o maior privilégio que nós temos. Queridos, não existe bênção, não existe privilégio no mundo. Você pode ficar milionário, pode ficar trilionário, pode dominar o mundo. Essa ainda não vai ser a sua maior bênção. Você pode conquistar tudo, ter tudo na sua vida, tudo que o dinheiro puder comprar, você vai comprar.
isso não vai ser a sua maior bênção. Porque a nossa maior bênção é o próprio Deus, o Deus da bênção. O Deus conosco, o Emanuel. Esse é o maior privilégio. Essa é a maior bênção. E é interessante que quando nós temos Ele, significa que nós estamos desfrutando de sua bondade, nós estamos desfrutando do seu amor pleno. Porque o amor de Deus é incondicional para conosco. Independente do que você faça, Ele vai continuar te amando. E amando 100%, ou 1000%, quantos por cento você quiser colocar. Ele vai continuar. Você pode até rejeitar, pode dizer, Senhor, esse negócio de igreja, né? Porque hoje tem uns desigrejados. Hoje as pessoas não estão frequentando a igreja porque falaram isso lá na frente, fizeram isso comigo, e sei lá o quê, as pessoas não estão frequentando a igreja. Mimimi, frenefru. Se você não entrou na igreja por causa de Jesus, querido, me desculpa. Você vai sair por qualquer coisa mesmo. Vai sair por qualquer coisa. Qualquer coisa que falar aqui na frente vai te ofender. Qualquer coisa que acontecer vai te ofender. Nós precisamos de entender que nós estamos aqui por causa de Jesus. Vai ser uma bênção ouvir essas mulheres aqui daqui a pouco. Guarda aí, calma aí. Não fiquem ansiosos. Mas vai ser uma bênção. Mas nós não estamos aqui elas não são o motivo principal de estarmos aqui. O motivo principal de estarmos aqui é Jesus. Elas vão ser ferramentas, assim como eu estou sendo aqui, assim como o louvor foi, assim como Elisandra também foi. Somos apenas ferramentas. O maior motivo de virmos à igreja, o maior motivo de sermos a igreja é Jesus. Porque quando você não frequenta a igreja, você está dizendo para Jesus, Jesus, esse negócio de igreja que o Senhor inventou aí não dá certo não. O negócio é barca furada. Quer dizer então que você sabe mais do que Jesus. Você conhece mais as coisas do que Jesus. E nós precisamos desfrutar do seu amor pleno. Pertencermos à igreja, sermos parte de uma igreja, é privilégio. Estarmos aqui é uma bênção que Deus nos proporciona, até porque ainda a gente não tem aqui perseguição nenhuma que nos impede. Agora alguns países árabes e também da África estão abrindo mão do domingo e está deixando o povo adorar a Deus no domingo. Olha só, nós temos aqui a oportunidade de virmos para cá todos os dias. Mas aí chega no culto de terça-feira, na igreja em casa, dá uma desculpa. Aí chega nas quartas de intercessão, mesma coisa. Aí chega no domingo de manhã, na EBD, nada. É só nhenhenhenhé. Vocês estão rindo, mas é sério. A gente está vivendo momentos de frieza. E precisamos aprender a desfrutar do amor de Deus, porque muitas vezes a gente só canta, mas não desfruta. E é interessante que o texto vai falando que ser adotado por Deus é desfrutar do privilégio de buscá-lo em oração com um véu rasgado. Livre acesso. Lembra da música Livre Acesso? Né? É uma benção aquela música, hein? Quase não ouve mais. Livre acesso. Já deixa aí para o grupo de louvor. Livre acesso. Próximo culto. Tá bom? Livre acesso. Ele rasgou o véu. Para que possamos ter livre acesso de falar com Deus. Você não precisa de vir a pastor. Você não precisa de ir a ninguém. Você pode ir direto com Deus e falar com Ele. Sobre a sua vida, sobre os seus problemas, sobre as situações que você está vivendo. Só precisa ir. Só precisa tomar coragem, só precisa se humilhar, só precisa se colocar em posição de pecador, que necessita de misericórdia, que necessita de graça, de favor, e vai. Paulo fala, chegai-vos a Deus confiadamente, para receber-vos refrigério. Para receber refrigério. Então, ser adotada é desfrutar do privilégio de buscá-lo em oração com o véu rasgado. É interessante que o texto diz, Jesus nos ensina, né? Pai nosso que estás nos céus.
Jesus ensinando, olha, você pode buscar Deus, já pode começar assim, Pai nosso que estás nos céus. Estou dando um exemplo para vocês poderem falar com Deus, falarem comigo a hora que vocês quiserem, quando vocês quiserem, onde vocês estiverem. É o privilégio de ter o véu rasgado. Ser adotado por Deus é usufruir do perdão diário. Todos os dias a gente peca. Crente não perde salvação, a não ser que entregou a vida a Jesus Barrabás, porque o nome de Barrabás também era Jesus. Mas se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você não perde salvação. Amém? Então fique bem claro isso, porque tem um monte de crente, pastor, que onde eu passo, que acha que crente perde salvação. Jesus disse claramente, todo aquele que o Pai me der, e esse vier a mim, jamais o lançarei fora. Jamais o lançarei fora. Então crente não perde salvação, a não ser que entregou sua vida ao Jesus errado. Ser adotado por Deus é ter a certeza de que será guiado pelo Espírito Santo de Deus. Presta atenção o que a palavra de Deus diz em Romanos 8,14. Presta atenção. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas só os que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus. Queridos, nós temos dentro da igreja várias pessoas, milhares, milhões de pessoas que ainda não se entregaram a Cristo. Só são apenas religiosos. Não têm comunhão com Deus, não oram, não leem Bíblia, não sabem o que as Escrituras dizem, não desfrutam das bênçãos que há nas Escrituras. Não têm comunhão nenhuma com Deus. E o privilégio de ser adotado por Jesus é que nós seremos guiados pelo Teu Santo Espírito. E aí, a palavra de Deus também mostra que ser adotado por Deus é também receber o benefício de ser disciplinado por Ele. Oh! Disciplina, pastor? Estou fora. Quando o negócio pega para uma família, um monte de gente fica... É bem assim. Mas quando o negócio é com a família dele, aqui não. Pode mexer com a família de lá, mas na minha não. E é interessante que a palavra de Deus diz que é uma bênção ser disciplinado por Deus. Nós estamos vivendo no tempo da confissão positiva, onde eu declaro, eu determino, eu não aceito, eu isso, eu aquilo, Jesus nada. Eu sonho daqui, eu tenho experiência dali, e a palavra de Deus nada. E a palavra de Deus está mostrando que é um grande privilégio nós sermos disciplinados por Deus. Sabe por quê? É uma bênção ser disciplinado por Deus? Porque Ele está demonstrando o seu amor para conosco. Ele só disciplina a quem Ele ama. É assim que acontece com um pai que ama o filho. Ele vê, o filho vem aqui, mete o pé ali no púlpito. O púlpito quebra. Tudo bem, não vai fazer nenhum escarcéu agora, né? Mas ele vai chegar em casa, vai corrigir aquele filho, vai falar para aquele filho, vai disciplinar aquele filho. Às vezes até dar umas varadinhas, que a palavra de Deus diz que tem que dar umas varadas. E às vezes tem uns meninos que aprontam tanto que é porque realmente não tomou umas varadas. E Papai do Céu colocou um lugar bem legal para colocar, dar uma varada, para dar uma chinelada, para dar... Chinelo desse cara. Dá uma cintada já. Que é o bumbum. Né? Às vezes está faltando isso. Os filhos hoje estão chutando os pais, estão gritando com os pais. Adolescente está mandando dentro de casa. Ixi! Oxente! É assim mesmo? Que a Bíblia fala assim? Os filhos mandam dentro de casa. É assim? Não é não. Sermos disciplinados por Deus, irmãos, é um privilégio. E a palavra de Deus diz o seguinte: Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por Ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Se você quer ser filho de Deus, saiba que você não
vai se encontrar com o evangelho fácil. Você não vai se encontrar com o evangelho da prosperidade. Você vai se encontrar com o evangelho em que vai dizer para você que você é um pecador, de que você é nada, de que você precisa, carece da glória de Deus, de que você precisa de perdão, de que você precisa nascer de novo, de que você precisa parar de ser um ninja da vida, qualquer coisa da ninja, qualquer coisa dá jeitinho. Você vai ter que aprender a andar no caminho do Senhor, porque o caminho de Deus é estreito. A porta larga está aberta e está levando uma galera. E essa galera toda vai ouvir de Jesus: não vos conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Está vendo que Jesus nasceu para nos dar adoção? Para nos adotar como filhos? Porque nós não somos filhos de Deus até o momento em que entregamos a vida a Ele. Está vendo que não é uma questão de religião? Está vendo que é uma questão de você se curvar, confessar Jesus com sua boca e crer com todo o seu coração que Ele é Senhor e Salvador da sua alma? Você consegue agora perceber que não é o fato de você ter familiares de religião tal que você vai ser salvo? Você consegue perceber agora que Ele veio nascer para estar conosco e que Ele também não tem obrigação nenhuma de te salvar, mas que você tem toda a necessidade de ser salvo? Consegue reconhecer isso? Se você ainda não reconheceu isso, eu quero dizer para você, aproveite ainda o tempo que nós vamos ter aqui hoje. Se você não quiser se decidir a Jesus agora, fique à vontade. Mas você não vai poder dizer para Ele que Ele não te deu chance. Você não vai poder dizer para Ele que você não foi avisado. Mas se você não quer se decidir agora, nesse exato momento, você ainda vai ter um tempo, talvez aí uns 30 minutos, e nós vamos ouvir a palavra de Deus através dessas meninas. Gostaram das meninas? Você vai ter a oportunidade ainda de meditar sobre a sua vida espiritual diante de Deus, diante da palavra que elas vão cantar agora. E é por isso que eu quero passar a palavra para elas. Sejam bem-vindas e vamos glorificar o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe.